Tivemos que vir com a nossa rubrica Relâmpago porque é do senhor que se fala e era quase que impossível, não estamos aqui com o senhor hoje para abordarmos um bocadinho aquele que é o texto, aquele que é o recado que mandou para o jornalista Cabingano Manuel. A nossa primeira pergunta vai ser exatamente por ali. Por que razão decidiu mandar aquele recado para o jornalista? Bem, eu já me considero detentor não diria, fazedor de opinião pública e na minha página no Facebook tem muitas crônicas e dentre elas algumas críticas, alguns recados, alguns textos elaborados, fazendo abordagem social de uma maneira geral. E não fugiu à regra. Aí, aliás, antes que eu seja mal interpretado, eu não sou contra Cabingano Manuel. Sou um cidadão angolano e amo esta Angola, amo os angolanos então eu fiz o recado no sentido de quê? De ver um país melhorado, um programa melhorado. E aliás, eu não fiz um recado só a criticar, a apontar erros e acertos. Eu, na verdade, elogiei, dei sugestões, deixei críticas, dei a minha opinião e, aliás, também aproveitei de felicitar o próprio Cabingano Manuel, que tenho uma admiração muito particular por ele, por ser um jovem que tem estado a levar fazer crescer a nossa juventude. Isso merece os meus aplausos e aplausos de todos os angolanos, com certeza. E pelos programas que têm, se reparar o texto, começa logo assim. Eu admiro o trabalho dele e, aliás, encorajo, né, o seu empenho no desenvolvimento dessa sociedade, dessa juventude que muito carece da nossa mão. Ok, professor, um dos aspectos que chamou-nos muita atenção é a questão da imparcialidade ou da parcialidade em determinados programas. Em que pontos exatamente o professor acha que o programa foi um bocadinho parcial? O programa foi parcial no sentido de que eu não gosto de fazer uma crítica assim precipitada. É por isso que eu esperei ainda. Acho que essa foi a quarta ou quinta edição, se não me engano. Assisti todas e reassisti. Eu sou muito atento e prestei atenção nos pontos, no pano de fundo, e excepto aquela reportagem que falava sobre os acidentes de aviação e tudo mais, quase que a maior parte dos programas eram virados para, conforme eu disse no texto, para o gueto, para a gente vulnerável. É verdade, não é que não seja a realidade, mas isso não mostra o todo, não é? Não dá a impressão, porque a minha preocupação foi que sempre que termina um programa, as pessoas criavam memes, e tanto mais que os comentários viravam uma espécie de ridicularização do programa. E quando fui fazer um balanço pessoal, eu vi que parece que o programa ia muito lá no gueto, se dirigia muito a pessoas mais vulneráveis, mais carentes, talvez por causa da acessibilidade, talvez isso justifique, mas se é um programa nacional e é um assunto abrangente, então espera-se que espera-se que a atuação seja também abrangente. Então, eu vi que pegava-se uma determinada classe, e isso é a característica, parece que já está se tornando uma característica do próprio programa. Pega-se uma classe a mais baixa possível e faz-se uma entrevista e quer-se dar uma impressão de realidade nacional. Na verdade, não é realidade nacional, porque se pegarmos uma determinada camada social e se passa uma realidade nacional, é uma conclusão precipitada. Por isso que eu achei um programa parcial, não é? Que pode-se melhorar, né? Pode-se aprofundar um pouquinho mais. Eu até chamei o programa Na Lente como um programa de televisão de jornalismo investigativo. Então, investigue-se mais, busque-se dados, busque-se detalhes, para então termos uma impressão. É verdade que não estamos aqui a ser perfeccionistas, mas busque-se uma impressão mais próxima ao real. Professor, o professor acha que essas pessoas do gueto, como o professor se refere, acabaram por ver sua imagem descredibilizada pela tendência do programa? Bem, eu creio que não, porque elas não têm nada a perder mesmo. Elas mostraram que não têm nada a perder. E, aliás, muitos até parece que excitam-se em ver uma câmera. E muitos deles, a mensagem que está passada é: eu vi minha imagem na televisão, e pronto. Se era sobre bebedeira, aumenta a sua bebedeira. Se era sobre prostituição, aumenta a sua prostituição. Quer dizer que é por causa disso. O impacto social não está a ser aquele
aquele que é o esperado, não é? Não está... E o impacto que eu mais vejo é, no Facebook, por exemplo, virou febre que parece que as pessoas vão tirando fotografias nas suas TVs e criar memes, não é? Criar imagens engraçadas a respeito do programa. Se o programa quer educar uma sociedade, então parece, a meu ver, poderia pegar uma camada social um pouco mais assimilada, se assim podemos dizer, de tal modo que tornemos um programa mais sério, não estou a dizer que não é sério, não seja sério, um programa mais sério, que talvez nos leve de facto à reflexão, embora que podemos pegar um ou outro ponto engraçado, mas na verdade não é um todo programa engraçado. Okay, professor, a quando do programa Gravidez na Adolescência, o professor no texto chama a atenção ao Bad Mimi, e eu vou passar aqui a citar daqui a pouco aquilo que o professor escreve. O professor diz assim: existem poucos jovens com a coragem do Bad Mimi. Penso que ao menos mereciam um elogio de quem esteve a fazer a entrevista. Mas você nos levou a caçoar do rapaz ao ponto de tornar viral a imagem dele, até virou memes, né? Nesse caso, acha que o Cabingano devia ter uma outra postura relativamente à entrevista que fez ao Bad Mimi? Creio que sim, porque eu até convido ao pessoal a olhar só para aquele trecho em que ele entrevista o Bad Mimi. E o Bad Mimi foi levado como o palhaço da cena, mas na verdade eu gosto sempre de olhar o outro lado da questão. Naquela reportagem, o Bad Mimi foi o único pai a dar as caras. Muitos estão a interpretar isso como sendo uma defesa à gravidez na adolescência. Claro, é errado sim. É condenável. É alvo de crítica, claro que sim. Mas, na verdade, eu olhei para um outro lado que quase que ninguém viu. A coragem que ele teve de enfrentar as câmeras e até dizer o valor que trouxe, 500 mil. Eu acho que não é o 500 nem o 1000 que nos deve chamar a atenção, mas na verdade a coragem, a atitude, porque a fuga à paternidade, já agora que poderia ser, por exemplo, um dos temas do Nalente, tem sido um problema muito sério na nossa sociedade. Eu vejo no Bad Mimi um pai que, com pouco ou com muito, bêbado sério, enfrentou as câmeras, enfrentou uma sociedade, dizer, estou aqui, engravidei, sim, é alguém que não tem condições e tudo mais, mas estou aqui com a coragem necessária, deu o peito, assim podemos dizer, e dizer que estou aqui para assumir a minha responsabilidade. Então, porque existem pessoas com condições financeiras bem melhores do que o do Bad Mimi e ainda assim não assumem com as suas responsabilidades como pai, certo? Exatamente. Então, o programa Na Lente, na sua produção, poderia, por exemplo, pegar ao menos a mensagem. Eu reparei muito na atitude do próprio entrevistador, né? No caso, na pessoa do Cabingano Manuel, que eu não notei em nada uma postura exatamente profissional, porque é o que eu estou a dizer, a tendência de ridicularizar os entrevistados muitas das vezes vem por parte da própria produção e do entrevistador, e que, no meu ver, não foi muito feliz nesse aspecto. Acha que a questão da audiência e dos próprios views acabam por induzir o programa muito nessa tendência, esquecendo-se de outros critérios profissionais? É verdade, e isso deve, na minha opinião, deviam ter algum cuidado para não adotar o sensacionalismo, não é? Não adotar é um programa de grande audiência, aliás, mais uma vez, aplausos ao programa, conquistou a audiência, então conquiste também a nossa atenção, a nossa intelectualidade. Eu não posso assistir o programa para me divertir, tenho que assistir o programa para aprender, para dele reter alguma lição. Não estou a dizer, mais uma vez, que o programa não tem lições a passar, mas uma maioria espera de uma forma muito expectante o programa, porque quer ver diversão no programa. Então, infelizmente, não era para ser assim, mas infelizmente é assim, é isso que o programa está sendo. Ok, a edição Tudo pela Fé provavelmente é a que mais chamou a atenção aos angolanos e particularmente ao professor, e o professor cita aqui o seguinte: passaste a ideia de que o critério igreja verdadeira e igreja falsa é a antiguidade e o número de fiéis. Os teus especialistas te induziram ao erro, meu mano. O professor está a querer dizer com isso que o programa passa a imagem de que as igrejas mais antigas são as verdadeiras, ou passou a imagem de que as igrejas mais antigas são as verdadeiras e as mais atuais são as falsas, é isso?